Se você teve um familiar que foi preso e vai passar por uma audiência de custódia, ou até já passou por uma e você gostaria de entender mais sobre ela, assista esse vídeo até o final. O meu nome é Rafael Modenese, eu sou advogado criminalista e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a audiência de custódia e o que pode ser feito para o seu familiar responder a um processo em liberdade. A audiência de custódia é um procedimento que acontece após uma pessoa ser presa, e não importa o motivo da prisão, se por exemplo por um mandado de prisão ou uma prisão em flagrante, e ela sempre é obrigatória de acontecer. Mas no vídeo de hoje nós iremos focar na audiência de custódia para quem é preso em flagrante. Quando uma pessoa é presa em flagrante, ela é levada para a delegacia para ser ouvida por um delegado. Inclusive, nós temos um vídeo sobre isso, sobre a questão da prisão em flagrante. E eu vou deixar o link aqui. Depois que você terminar esse vídeo, vá lá e veja também, até para complementar o assunto. E na delegacia, mesmo quando a pessoa é presa em flagrante, principalmente se ela estiver acompanhada por um advogado, é possível que ela seja liberada, seja pagando uma fiança ou até mesmo assinando um termo circunstanciado. Mas a grande questão é que se ela não for liberada e continuar presa, em um prazo de 24 horas, ela terá que passar por uma audiência que é chamada de audiência de custódia. Essa audiência é realizada no presídio, pois a pessoa é encaminhada da delegacia até o presídio para passar por essa audiência. E quais são as funções da audiência de custódia? Bom, uma das principais funções dela é analisar se a prisão feita foi uma prisão legal. Ou seja, se ela respeitou todos os procedimentos previstos em lei e se os direitos da pessoa presa foram respeitados. Por exemplo, o direito à integridade física, à integridade psicológica e se realmente essa pessoa estava em uma situação que ela estava em flagrante. E outra função muito importante dessa audiência é decidir se a pessoa irá responder presa ou solta ao processo criminal que irá começar. E também há um ponto muito importante nessa audiência, é que nela não se discute se a pessoa é culpada ou inocente. Isso será matéria para uma futura audiência, pois nessa audiência de custódia só irá se decidir coisas relacionadas à prisão dessa pessoa e à necessidade ou não dessa prisão. E agora, um dos assuntos que mais nos interessa. O que pode ser feito para que a pessoa responda a esse processo em liberdade e seja liberada nessa audiência de custódia? Mas antes de continuarmos, se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal. E para que a pessoa responda em liberdade por esse processo, é preciso que o juiz entenda que essa pessoa tem condições de responder a esse processo em liberdade. E é aí que vem o grande desafio para o advogado criminalista, pois quase sempre o Ministério Público irá pedir para que essa pessoa permaneça presa e o juiz tem a tendência de concordar com isso. E não são raros os casos em que a pessoa responde por um processo presa de forma desnecessária, quando seria totalmente possível que ela respondesse esse processo em liberdade. E existem algumas formas de demonstrar que aquela pessoa pode sim responder ao processo em liberdade e não trará prejuízo nenhum para a justiça, como por exemplo as condições pessoais dessa pessoa, se ela tem emprego lícito, se ela tem algum filho ou familiar dependente dela, as condições pessoais dela, se ela é por exemplo um réu primário. Todas as situações devem ser levadas em conta na hora de se analisar a prisão de uma pessoa. Mas é claro que também tem argumentos que pesam contra essa pessoa. Por exemplo, a gravidade do crime em que ela está sendo acusada, ou até mesmo os antecedentes criminais. Portanto, tudo vai depender do caso concreto e daquela pessoa em específico, pois, a depender da situação, a pessoa pode ter muito mais condições favoráveis a ela e isso fará diferença na hora da análise de sua prisão ou liberdade. E lembrando que para essa audiência de custódia, você estará correndo contra o tempo, pois essa audiência ela acontece num prazo máximo de 24 horas.
Ou seja, ela pode acontecer até antes mesmo disso. A pessoa pode ter sido presa ao final da noite e levada logo ao presídio e pela manhã já acontecer essa audiência. E lembrando que para provar condições favoráveis para essa pessoa, você deve juntar uma série de documentos e você já está correndo contra o tempo. Portanto, você deve entrar em contato imediatamente com um advogado criminalista. E se você está passando por uma situação como essa, entre em contato conosco que nós podemos te ajudar.